Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de sermos seus filhos, de estarmos na tua presença para o adorar pelo Deus que tu és. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada somente a ti. Fala conosco nessa noite, Jesus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós abrimos os nossos corações para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar de Abraão. Deixa eu segurar aqui. Jesus é o nosso maior exemplo e o nosso maior herói da Bíblia. Não tem outro. É Jesus. Mas Deus deixou vários exemplos de humanos como eu e você, porque Jesus veio como homem. Ele sofreu o que nós sofremos, ele sentiu as mesmas emoções que nós sentimos. Mas além de Jesus vir como homem, aprove a Deus a deixar alguns exemplos de homens e mulheres que fossem referência para nós, tanto nas coisas ruins, que tem muito cabra ruim aqui na Bíblia, que Deus não esconde, que Deus mostra, mas tem muita gente boa, muita gente excelente, muita gente que viveu o processo e atingiu o propósito que Deus tinha para eles, e Deus deixou esses como referência. Eu gosto sempre de me inspirar, irmãos, em pessoas que são referência, pessoas que estão crescendo. Eu fujo de murmurador, eu fujo de gente que critica tudo, eu fujo de gente que, ó vida, ó céus, ó azar. Lembra o Leão da Montanha? Alguns não vão lembrar, né, do tempo. Mas eu sempre procuro andar com aquelas que estão voltados para um propósito de vida, que querem avançar. Eu tenho eles como referência, não que eu vou ignorar os outros, porque a gente precisa estar junto com os outros, ajudando os demais também. Não é isso que eu quero dizer, mas como referência para a minha vida, onde eu quero chegar. E Abraão é um desses caras que eu tenho como referência na minha vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 2. Eu vou ler alguns textos de Gênesis que trata a vida de Abraão, um jogo rápido para a gente entrar na palavra, porque hoje eu vou ter que concorrer com um churrasco aqui, né? Estão ligados, tá? Então não vou, prometo não me delongar. Mas em Gênesis 2, do 1 ao 7, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha preste atenção nisso aqui, Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra e o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. No 13, do 16 ao 18: tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Depois, lá em 18:10, então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava à entrada da tenda, atrás dele. E 22, 16 ao 18 que diz: tendo ele hesitado, 22, 16 ao 18 que diz assim: e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e quanto a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados,
porque você me obedeceu. O título dessa mensagem que eu trago nessa noite diz: viver o processo, a promessa, passando pelo processo em obediência. Quantos aqui tem promessa de Deus? Eu tenho uma promessa que eu não abro mão dela, que eu vou morar no céu. Em breve, eu estou aqui de passagem, a minha pátria é o céu. Eu não sou dessa pátria, eu amo o Brasil, estou aqui, sou brasileiro, mas estou aqui de passagem. E além dessa promessa tem outras. E aqui Deus traz uma promessa, irmãos, a um homem chamado então Abrão, que ainda não tinha mudado o seu nome. Ele vivia em Harã, uma terra no norte da Mesopotâmia, onde a sua família havia estabelecido ali, após sair de Ur dos Caldeus. Ele era de Ur dos Caldeus, e o seu pai Terá levou toda a sua família para Harã, e ali Abrão cresceu, passou a sua adolescência, a sua juventude, se casou, e era um homem muito bem estabilizado, estava com a sua residência fixa. Apesar de não ter filho, era um homem muito próspero, já era um homem muito rico. E nesse lugar Abraão casou, prosperou, construiu uma vida estável. Mas aos 75 anos de idade, recebeu de Deus um chamado extraordinário, de deixar a sua terra, de deixar a sua parentela e seguir para um lugar que o Senhor ainda lhe mostraria. Foi nesse novo destino que a promessa divina e o propósito de Deus para ele e sua esposa se cumpriram. Por sua obediência e fidelidade, Abrão tornou-se conhecido como o pai da fé, exemplo eterno de confiança em Deus. Agora para pensar comigo, que motivo teria um senhor de 75 anos, estabilizado, bem de vida, casado, deixar tudo para trás e sair andando no deserto? Faz algum sentido na sua cabeça? Eu estou com 52, já não quero nem mudar de casa, já está boa a casinha que eu tenho, e não quero deixar Itajaí, mesmo com o trânsito louco aí que está. Amo esse lugar. Imagina a situação, 75 anos, a vida toda construída, a vida toda feita. Apesar dele não ter nascido em Harã, toda a sua história foi escrita naquela terra. Todos os seus amigos, todos os familiares, tudo que ele conquistou era fruto daquela terra. Abrão não tinha motivo algum para deixar aquele lugar. Mas com 75 anos, Deus veio a ele e fez um chamado a ele. E disse: sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite: se Deus lhe pedir hoje para deixar a sua zona de conforto, você estaria disposto a obedecer a Ele como fez Abrão? Pensa comigo. Se Deus te chamar hoje para sair da zona de conforto, que é bom, gente, é agradável, não é ruim. Abrão estava na zona de conforto, e para te fazer uma promessa, te deixar tudo para trás e seguir aquilo que Ele tem para você, você faria? E eu quero destacar aqui nessa noite com vocês, meus irmãos, algumas coisas, algumas características da vida de Abrão, então Abraão, que me chamam muita atenção. Primeira coisa, ele conhecia Deus. Abraão não vivia no meio do povo de Deus, não existia o povo de Deus até então. Abraão vivia no meio de um povo idólatra. O próprio pai de Abraão era fabricante de imagens. Então ele cresceu no meio de um povo politeísta, que adorava vários deuses. Mas mesmo assim, a Bíblia não conta de que forma Abraão conhecia a Deus, mas ele conhecia a Deus. Ele não adorava esses ídolos, ele conhecia a Deus. E no discorrer da mensagem, eu vou te mostrar por que a gente entende que ele conhecia a Deus. E eu quero te perguntar: nós conhecemos realmente ao Deus a quem servimos? Ou nós somos como Jó,
eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A gente conhece Deus só de ouvir falar, ou realmente nós conhecemos ao Deus que nós servimos? Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus das nossas vidas, Ele é o Senhor dos nossos dias. Quando nós entramos nessa casa, a gente vem aqui porque não tem nada para fazer em casa, vem aqui por causa do churrasco, vem aqui por causa da comunhão, ou a gente vem aqui para adorar a Deus, o Deus que nós conhecemos? Irmãos, porque as igrejas hoje, tem muita gente que está atrás da bênção de Deus, mas não está atrás do Deus da bênção. Quando a gente está atrás da bênção de Deus, a gente é abençoado e aquilo ali perde o sentido. Quantas pessoas vocês já viram vir aqui, ou outras igrejas que nós éramos antes do CI, e pessoas vieram, foram abençoadas, e a gente nunca mais viu? Conheci uma mulher aqui em Itajaí, irmãos, que eu conheci aquela mulher na beira da morte, com câncer. Aquela família se achegou na minha família para pedir oração, para orar, para socorrer ela, aquela mulher. E nós fomos ali, minha tia morava, era vizinha, fazíamos jejum, fazíamos oração. Aquela família ia na igreja, aquela mulher foi curada. Aquela mulher estava desenganada pelos médicos, aquela mulher foi totalmente restaurada à saúde. Depois disso eu nunca mais vi ela na igreja, porque ela estava atrás da bênção de Deus, mas não atrás do Deus da bênção. Porque quando eu estou só atrás da bênção, a bênção vem, acontece e satisfaz aquele momento. Mas quando eu estou atrás do Deus da bênção, a minha vida é completa diariamente. Ele é suficiente para mim. E essa característica eu vejo na vida de Abraão, que ele conhecia Deus. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Quem não conhece a Deus não ouve a voz de Deus. Conhece, William? Né? Não tem como conhecer. Eu só ouço a voz de quem eu conheço. Tem uma trend agora no Instagram de pastores, que os pastores ficam assim, e os membros da igreja vêm atrás, e cada um fala no microfone para ver se o pastor descobre, saber se é a voz da sua ovelha, para ver quem que está falando. É engraçado que um monte erra, um monte não conhece a voz, porque às vezes não são pessoas que estão ali no dia a dia, no convívio. A gente conhece a voz do outro no telefone, né, no vídeo, ou quando a pessoa vem falando atrás de nós, porque quando nós conhecemos. E Abraão conhecia tanto a Deus que ele ouviu a voz de Deus, ele era sensível, apesar das distrações, apesar dele viver num povo que não adorava a Deus, apesar dele viver num povo que era idólatra, que adorava outros deuses, apesar dele ser um cara rico que poderia estar mais vivendo para a riqueza do que outras coisas, ele foi sensível espiritualmente à voz de Deus. Queridos, eu e você temos ouvido a voz de Deus nesses dias? Porque Deus fala todos os dias, irmãos. Deus fala a cada mensagem que é pregada nesse altar. Deus fala toda manhã quando nós tiramos para fazer o nosso devocional. Deus fala conosco através de pessoas, até no nosso trabalho, que não são crentes. Deus usa pessoas para falar conosco. Deus fala no nosso interior. Mas eu preciso entender que eu preciso conhecer a Deus para começar a ouvir e entender a voz de Deus no meu ouvido. Então, conhecia Deus, ouviu a voz de Deus. Terceira característica, era obediente. Sabe por quê? Quando Deus falou com ele, ele não questionou. E se ele questionasse, querido, a Bíblia ia mostrar, como mostrou Davi fazendo as presepadas que Davi fez. Mostrando Pedro, como mostrou Pedro lá fazendo as presepadas que ele fez. Mas em momento algum Abraão, até então, que depois tornou-se Abraão, questionou o que Deus estava pedindo para ele. Ele simplesmente deixou a sua terra, deixou a parentela, deixou a casa de seu pai e foi. E sabe que era estranho? Para um lugar ainda que ele não sabia onde era. Obediência. Quer ser abençoado? Seja obediente àquilo que Deus tem para ti. Nós temos sido ministrado aqui no culto de Alfa todo mês, lá no Connect também de Alfas, lá na casa do Romano, toda semana, sobre como ser sacerdote no nosso lar, como ser sacerdote nas nossas vidas,
como ser sacerdote na empresa que nós trabalhamos. Deus tem falado e a gente precisa ouvir a voz de Deus e ser obediente para que a bênção de Deus nos alcance, para que a promessa de Deus aconteça na nossa vida. Ela só vai acontecer se eu e você formos obedientes. Quer ver outro exemplo de obediência? Jesus, ele foi obediente ao projeto que Deus tinha. E qual era o projeto? De vir a essa terra como homem, sofrer, padecer, tudo que ele sofreu por amor a mim e você, morrer e ao terceiro dia ressuscitar, para salvar a mim e você. Obediência. Romano falou de obediência, falou de Isaac. Isaac era um adolescente que foi obediente. E eu vou falar desse guri mais para frente também, porque a Bíblia também não fala que Isaac não quis deitar para ser o holocausto. Ele foi o holocausto, ele chegou a deitar para ser o holocausto. Se fosse eu ia falar assim, ih, o velho pirou. Fui. Mas um guri obediente, que depois a gente vai ver o que Deus também fez na vida dele, porque ele também foi obediente. E a Bíblia vai mostrar vários reis que foram obedientes à palavra de Deus, e quando esses reis eram obedientes à palavra de Deus, o povo de Israel era próspero. Aí mostra outros reis que foram um desastre na obediência, e veio catástrofe sobre o povo de Israel, foram levados para a Babilônia, foram levados cativos por causa da desobediência. Então, Abraão, além de conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, era obediente, porque deixou tudo para trás. Queridos, eu não sei o que Deus tem falado com você nesses dias, mas uma dica que eu vou dar: seja obediente a Deus, seja obediente à sua palavra, fuja da aparência do mal, resista ao diabo, seja obediente à palavra de Deus. Cuide da sua casa, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, seja obediente à palavra de Deus, amém? Ele tinha uma fé inabalável, porque Abraão acreditou numa coisa que era fugir à lógica humana. Como é que uma mulher de 65 anos e um homem de 75 anos, sem fertilização in vitro, que naquela época não tinha, poderiam ser pais? Uma coisa louca. Mas esse homem tinha uma fé em Deus inabalável, sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. A nossa fé é pautada em quem nós conhecemos. E sabe o que é muito louco? Que muitas vezes nós tratamos Deus como mentira. Às vezes nós não acreditamos. Certa feita eu ouvi uma pessoa dizer que, sabe o Hare Krishna, aquele lá que pinta a testa, anda com umas roupas estranhas, ele sai lá cantando aquelas musiquinhas dele, ali no fazenda tem um templo deles ali. Aquelas pessoas cantando pelas ruas, às vezes elas pregam a mentira como se fosse a verdade, e nós pregamos a verdade como se fosse mentira. Porque muitas vezes nós não acreditamos naquilo que Deus já prometeu a nós. Nós não temos uma fé inabalável, porque a gente olha para o momento, a gente olha para a situação, e a gente não olha para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, em todo tempo, em todo instante. Querido, independente da situação que você está passando, se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Creia em todo tempo. Saiba que Ele está no controle das nossas vidas. Desde quando nós decidimos entregar as nossas vidas a Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Precisamos ter a nossa fé inabalável, como a fé de Abraão. Segunda coisa, mais uma característica: ele tinha esperança nas promessas. Está faltando esperança, querido? Lembra da promessa. Toda vez que a bola de Abraão murchava, ele lembrava das promessas do filho, ele lembrava das promessas da nação que Deus ia fazer através da sua vida, ele lembrava da promessa que ele ia ser abençoado. Lembre das promessas. Quando murchar a bola, lembra que você é passageiro aqui, o seu lugar é o céu, e eu e você somos sacerdotes nessa terra do Deus Altíssimo enquanto estivermos aqui. Então, quando desaparecer a esperança, porque ter vida de adulto não é fácil não, né, irmãos? Cada hora aparece um pepino que
Esses dias a minha parede da minha lavanderia lá, até estou esperando o Joel ir lá para arrumar, foi abrindo todinho os azulejos. Sabe aquele momento que você não estava pensando em gastar dinheiro com isso, você estava pensando em juntar o dinheirinho para outra coisa, e do nada vem. Mas Deus vai suprir, Deus vai abençoar. Orei, Deus mandou já um irmão em Cristo abençoado aqui da igreja, que vai lá me ajudar, vai fazer a obra lá, o trabalho. Eu oro em tudo, irmãos. Eu oro para viajar, quero fazer uma viagem, eu oro. Eu coloco Deus na frente. Meu pai era pastor e ele falava assim: Anderson, tu vai comprar o tênis? Você já orou a Deus? Você pode comprar esse tênis que Ele quer que você compre? Não vou ser tão radical assim, mas a gente precisa ter esperança nas promessas de Deus para as nossas vidas e crer que Ele está conduzindo e Ele está fazendo. Amém? Outra característica é que Abraão tinha uma entrega total a Deus. Ele se entregava de corpo, alma, espírito e coração, totalmente. Sabe por que eu digo que ele tinha uma entrega total a Deus? Porque ele não negou o seu próprio filho. Quantos aqui são pais? E aí, se Deus pedir, como seria? Às vezes não é o filho Isaac, é o trabalho, é a profissão, são aquelas coisas que a gente põe no lugar de Deus, no altar do nosso coração, sabe? É aquele pecadinho escondido, aquele pecado de estimação, que a gente precisa se entregar totalmente. Queridos, entendam uma coisa: o projeto de Deus era ser Senhor total na vida de Abraão, porque, como eu disse, ele vivia no meio de um povo politeísta, que adorava vários deuses, e Deus queria levantar uma nação que adorasse o único Deus vivo, o único Senhor. Queridos, Deus quer ser Senhor absoluto da sua vida, do seu coração. O trono do seu coração não pode ser da sua esposa, não pode ser dos seus filhos, não pode ser do teu emprego, da tua posição social, do teu carro. O trono do teu coração tem que ser de Jesus. E como Abraão fez, entregou Isaac, não teve medo. E outra característica na vida de Abraão, era um cara de adoração e aliança com Deus. Querido, toda a conquista de Abraão, toda etapa que ele cruzava, ele levantava um altar de adoração a Deus. Em cada momento, em cada lugar. E eu não estou falando de vir para a igreja com música, né? Que é uma benção. Ver o Rafa, o Pedrão aí cantando muito, nos abençoando. Coração adorador, aonde estivesse, Abraão levantava um altar de adoração ao Senhor. Como é que está o nosso altar de adoração a Deus na nossa casa, no nosso trabalho, nas ruas dessa cidade? Temos levantado altar a cada conquista? Ou eu venho para a igreja quando tudo está mal, né? Aí eu venho, eu ajoelho, faço campanha, faço corrente, peço oração para um, peço oração para outro, passo de fase, sou abençoado e está tudo certo. Precisamos levantar um altar de adoração a Deus quando está tudo ruim, mas precisamos levantar uma adoração a Deus quando está tudo bem também. Ele precisa ser Senhor supremo das nossas vidas, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Ele é o Rei das nossas vidas, Ele é o Senhor das nossas vidas, e nós somos os seus súditos dessa terra. Está entendendo, queridos? Então essas são as características de Abraão. Mas tem alguns princípios que ele teve, espirituais, que fizeram a diferença nessa trajetória até ele atingir a promessa. Primeiro, que Deus nos forja para um propósito. Abraão não estava procurando uma nova terra, olha que louco, ele já estava bem, mas Deus estava procurando alguém na terra para um propósito eterno. Às vezes Deus está procurando eu e você por aí, ó. E Ele está querendo encontrar um coração que faça acontecer o propósito que Ele tem. Queridos, porque o propósito na vida de Abraão era para a eternidade. Porque desse casal que sairia do meio da sua terra, da sua parentela, que viria a ter um filho na velhice, que
que viria a formar uma nação. Dessa vida, desse casal, viria o Salvador da humanidade. Então não foi só para abençoar Abraão com filho, não foi só para fazer Abraão um homem próspero, não foi só para fazer Abraão uma referência, tinha um propósito que era para toda a eternidade. Entenda, tudo na sua vida tem um propósito para a eternidade. A família que você tem hoje foi gerada para um propósito eterno. O trabalho em que você está hoje foi gerado por um propósito eterno. Você já percebeu que tem pessoas ali do seu lado que precisam ouvir Jesus? Às vezes não vai ser de palavra, mas vai ser pelo nosso viver. Então Jesus nos forma e Deus nos chama para um propósito que vai ser para toda a eternidade. Segundo, a fé exige obediência. Deus não revelou todo o caminho para Abraão. Ele disse vai, só disse vai para a terra que eu te mostrarei, e não mostrou todo o caminho. Tem algum ansioso aqui como eu que já quer saber como é que vai ser lá na frente? Ah, Jesus. Queridos, quando eu vim parar em Itajaí, eu conheci Itajaí do Porto, eu não tinha ouvido falar nada da cidade. Eu tinha 3 meses de namoro. E aí veio a empresa e falou: Anderson, a tua área vai para lá. Tu quer ir? Aí eu comecei a mandar currículo. Em São Paulo, comércio exterior, tem vaga pra caramba. Não abriu uma porta para mim. Falei para a Juliana: Ju, eu vou para Itajaí, vamos ver, eu vou ficar lá 1 ano. Vou ver qual é que é. Esse 1 ano eu volto. 3 meses de namoro, irmãos. Ela virou para a mãe dela: aí mãe, acho que o namoro miou. Não vai dar em nada. Foi embora, namoro à distância. 1 ano e meio depois nós estávamos nos casando. E em junho fez 21 anos que nós estamos morando em Itajaí. Não sabia que eu ia comprar uma casa aqui, que Deus ia abençoar, que Deus ia dar uma família maravilhosa, como tem o Romano e outros irmãos aqui, essa igreja, que eu ia ser consagrado pastor. Nada. Deus não me deu roteiro nenhum. Eu simplesmente obedeci aquilo que Deus tinha para a minha vida. Querido, obedeça e vá. Dá linha na pipa. Corre para o abraço daquilo que Deus tem para ti. Eu aprendi que estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar. Ali eu vou ser abençoado. Ali eu vou ser próspero. Querido, quando eu falo de prosperidade, não é dinheiro. É de uma vida plena no Espírito, cheia da minha família, da minha esposa, da minha casa, da minha igreja, dos meus amigos, da minha saúde. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu sou completo. Mas quando eu fico tentando fazer as coisas do meu jeito, as coisas não acontecem como Deus queria, e eu acabo dando com a cara na porta. Então Deus não revelou todo o caminho, mas a fé exige obediência. Pare de ser como eu fui, pensando: meu Deus, o que vai ser? Onde fica essa tal de Itajaí? E para começar, quando eu cheguei aqui, não entendia nada nem do que falavam. Cash, não quer giz. Estava na padaria, aí a mulher falou assim: panificadora? É. Fui pedir um pão doce, não sabia o que era pão doce, massinha. Vim de São Paulo para cá, e outros estados não é fácil não. Aí eu cheguei na panificadora, estava na fila grande, chegou a minha vez, a mulher falou: quem chama a vez? Bem rápido. E eu fiquei... Lá em São Paulo é próximo, bem seco, próximo. E a mulher assim: senhor, é o senhor quem está na vez. Vim para cá, irmão, sem eira nem beira. Eu vim com um ninho quadrado, com os processos meus da empresa, com minhas malinhas. Aí fui comprar roupa de cama que eu não tinha, aluguel em uma kitnet. E assim Deus foi fazendo. Deus não me deu roteiro nenhum, mas eu sabia de uma coisa: Ele estava comigo. Ele estava me conduzindo. Você sabe qual foi o primeiro lugar que eu fui procurar aqui em Itajaí? Uma igreja. Irmão, cheguei na igreja, eu fui abraçado, famílias me abraçaram, cuidaram de mim, e hoje são minha família nessa terra. Então a fé exige obediência. Obedeça, siga aquilo que Deus tem. Transição e mudança exigem sair da zona de conforto para algo maior. Você quer algo maior, querido?
Está na hora de passar por uma transição e uma mudança. E isso exige sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto dói. Crescer dói. Se tornar adulto dói. Mas é necessário. Às vezes está na hora. Abraão estava lá, numa posição que ali onde ele estava não tinha mais para onde crescer. Mas Deus queria forjar Abraão para algo maior, para aquilo que Deus tinha com ele. E ele precisava sair da zona de conforto para atingir aquilo que Deus tinha para ele. Também é necessário abandonar o que nos atrapalha, deixar a terra prometida, deixar a terra e a parentela para a terra prometida. Para alcançar o propósito, querido, tem que deixar o que atrapalha. Talvez o lugar que você esteja te atrapalhando. Talvez as pessoas com quem você conviva está atrapalhando o teu crescimento. Talvez aqueles, ou não, tenho certeza, né? Os pecados guardados, ocultos, está atrapalhando o teu crescimento. Então, a gente precisa deixar para trás o que nos atrapalha. Precisamos deixar para trás o que está nos segurando. E sair da terra, quando Deus disse para Abraão sair da terra, tinha a ver com o ambiente. Ele precisava sair daquele ambiente. Sair do meio da parentela eram algumas conexões que ele tinha que deixar para trás. Tem conexão que não faz bem, querido. Tem mesa que eu não preciso estar. Eu preciso estar no meio de ímpio para fazer a diferença. Mas para estar lá eu preciso estar curado, sarado e tendo certeza de quem eu sou em Cristo. E às vezes algumas conexões não estão fazendo bem para a gente. Então, sair da terra, sair do ambiente onde ele estava. Sair da parentela é cortar conexões que ele tinha. E sair da casa do pai dele é cortar cordão umbilical emocional. O que tem de marmanjo aí, vivendo com mãe, e com cordão umbilical com mãe, e aí atrapalha o casamento, atrapalha o crescimento, queridos. Tem certas coisas emocional que precisa ser cortada para nós avançarmos. Se não for assim, não vai dar certo. Sabe por que Deus trouxe eu e a Juliana para cá, casados de novos? Nós fomos morar no Santa Regina, onde nós não conhecíamos ninguém, não tinha ninguém. Nosso sábado era uma pizzinha comprada de mercado, onde nós dois ficávamos lá dentro da casinha, lá nós dois no geminadozinho lá. E assim nós fomos crescendo como marido e mulher, sendo amigos. Ela tinha o pai alcoólatra lá, a mãe dela cuidava do paizinho dela lá. A Juliana veio totalmente preocupada que a mãe dela era unha e carne, mas para crescer ela teve que cortar o cordão umbilical, o emocional. E às vezes essas conexões emocionais a gente precisa cortar para a gente crescer. Promessa, geralmente ela vem com um propósito eterno, porque da descendência de Abraão veio o nosso Salvador. Então, Deus não vai te dar um bom emprego, te fazer próspero, abençoado, te dar uma família linda só porque você é bonitinho e cheiroso, não, tá? Se liga, o propósito que Deus tem contigo é para a eternidade, e a gente precisa entender o porquê nós estamos ali. Muitas vezes eu questionava: Deus, eu quero mudar de emprego, mas o Senhor não abre a porta, por que eu estou aqui ainda? É porque Deus tinha um propósito, o propósito dele não tinha se fechado, não tinha terminado. Então, onde eu e você estamos plantados, o que nós estamos vivendo, é porque existe um propósito que é para toda a eternidade. Para a promessa acontecer, existe um processo. Tem algum ansioso aí de novo? Abraão esperou 25 anos. Queridos, Deus não trafega no air fryer e nem no micro-ondas. Não é Deus de 2 minutos. Pode acontecer? Pode, se tiver na vontade dele. Mas normalmente, para uma promessa acontecer, existe um propósito, um processo para a gente alcançar o propósito. O processo às vezes é doloroso, o processo às vezes é demorado, mas eu preciso entender que se eu estou na boa vontade e perfeita e agradável de Deus, eu vou passar pelo processo e vou alcançar a minha promessa. Eu não sei o que você tem passado, o que você está esperando. Talvez ainda não aconteceu, porque eu e você estamos no processo para chegar a ter a promessa conquistada, amém? Às vezes acontecem testes da fé.
Gênesis 15, Deus reafirmou a promessa que ele tinha com Abraão. Que Abraão estava lá, acho que baixou, a bola murchou, e ele ficou lá: meu Deus, eu não tenho filho, eu já estou com quase 100 anos, eu vou morrer, para quem vai ficar tudo que eu tenho? Será que vai ser para o meu servo? Aí Deus disse para ele que não. Deus disse que na primavera seguinte, dentro de 1 ano, Deus voltaria e Sara estaria grávida. Então, às vezes vem sobre nós, como veio sobre ele. Nós somos humanos. Vai acontecer no meio do processo, vai acontecer no meio da caminhada o desânimo, vai acontecer, parece que está distante demais. Imagina ficar 40 anos no deserto para alcançar a terra prometida, como o povo de Israel ficou. Mas eu preciso entender em que fase eu estou do processo para atingir a promessa. Mas tem processo, queridos, que leva mais tempo por nossa causa. O processo do deserto para o povo de Israel poderia ser feito em 12 ou 20 dias. Levou 40 anos, porque murmuravam e porque reclamavam. E murmuração e reclamação, queridos, só te puxa para trás. Só traz maldição sobre as nossas vidas. Inclusive muitos morreram no deserto por causa da murmuração e da reclamação. A separação é necessária. Ló teve que separar-se de Abraão, ou Abraão teve que separar de Ló. Sabe por quê? Porque o que Deus disse para Abraão? Sai da sua terra, da casa da tua parentela e da casa de seu pai. Mas Abraão levou o sobrinho. Não era para Ló ter ido. Se vocês verem na Bíblia, enquanto Ló estava com Abraão, Deus não falou com Abraão. Deus só voltou a falar com Abraão depois que Ló deu linha na pipa. Então, às vezes, tem separação que são necessárias na nossa vida. Nem todo mundo que começou a caminhada conosco vão chegar até o final conosco, não se preocupe. Nem todo amigo vai continuar contigo até o fim, nem todo irmão. São poucos, porque às vezes eles não estão na mesma caminhada. Então não fique decepcionado. Acontecerão separações que são inerentes ao processo, para que eu e você alcancemos a nossa promessa e aquilo que Deus tem para nós. Penúltimo, adoração constante. Altares em cada fase da caminhada. Queridos, cada fase que tu passar, cada etapa que tu vencer, levante um altar de adoração ao Senhor. Faça um memorial ao Senhor. Reúna a sua casa com a tua mulher, com os teus filhos. Faz um momento de adoração. Tira aquele momento de consagração ao Senhor. Senhor, conquistamos. Foi o Senhor quem nos deu. Nós adoramos ao Senhor. Muito obrigado. Mas quando acontecer alguma coisa ruim também, junta todo mundo. Adora ao Senhor. Chama os irmãos. Há 11 anos atrás eu perdi um irmão no assalto em São Paulo, que era pastor, 33 anos de idade, com 3 crianças pequenas. Ele tinha passado 20 dias conosco aqui, pregou lá na igreja que nós éramos no domingo, na terça-feira estava morto. No seu velório eu tive que levantar um altar de adoração ao Senhor. Irmão, sem condição alguma, sem condição nenhuma. Minha cunhada e meus sobrinhos aos plantos, minha mãe e meu pai, a igreja que ele pastoreava, os amigos, o caixão diante de mim, e eu entoei um hino de louvor que nós cantávamos quando nós éramos jovens. Se eu não levantasse o altar de adoração naquele momento, eu acho que eu nunca mais estaria dentro de uma igreja. Eu quebrei algo que poderia me machucar para toda a vida, através de um altar de adoração. Então tenha essa adoração constante na sua vida, em todo o tempo, no carro. Adore ao Senhor, lembre dos versículos bíblicos, declare os versículos na tua empresa, nas ruas da cidade, onde você estiver. Tem hora lá na empresa que eu sou afrontado, que eu vou para o banheiro. Senhor, obrigado, me ajuda, mas obrigado porque esse lugar aqui foi o Senhor que me plantou, e eu vou vencer aqui em nome de Jesus. Tem situações que eu vou para o joelho, eu vou para o meu quarto adorar ao Senhor, porque é o local que eu tenho que estar.
E último, a obediência impacta gerações. A sua geração, a geração dos seus filhos, será impactada por causa da sua obediência. O seu filho olha tudo que você faz, seu sobrinho, seu neto, e a sua obediência vai imputar nele um senso de ser o mesmo que você. E a obediência de Abraão, até hoje, 2026, nós estamos falando desse cara aqui, por causa da obediência dele. E outra coisa que me veio à memória agora, que eu falei que Abraão era um adorador nato. Isaac, quando foi ser sacrificado, Isaac via no pai dele o adorador que o pai dele era. Porque quando eles foram para o sacrifício, o Isaac perguntou: pai, aqui eu tenho o cutelo, eu tenho o fogo, eu tenho a lenha para preparar o holocausto, mas cadê o cordeiro? E o que Abraão respondeu? Deus proverá. Isaac tinha noção da adoração, não porque ia à igreja, não tinha sinagoga, não tinha cultinho kids. Isaac era um adolescente que sabia o que era adoração, porque ele viu o pai adorador. Queridos, o que o teu filho, o que os sobrinhos, o que os netos, o que os filhos dos nossos amigos têm visto em nós como referência? Adoradores? Qual é a mensagem? Qual que é o exemplo que nós temos dado nos nossos lares? Que nós sejamos encontrados como adoradores nessa terra. Amém? Amém. E concluindo, a vida de Abraão nos ensina que fé não é entender tudo, mas obedecer mesmo sem ver o caminho. Fé não é entender tudo, mas obedecer. Siga obedecendo. Que promessa de Deus vem sempre com um propósito eterno. Não é porque Ele gosta mais de mim ou mais de você. O que Ele prometeu para mim e para você é porque Ele tem um propósito eterno através das nossas vidas. A nossa obediência hoje pode impactar gerações. A obediência do Romano está impactando a vida do filho dele. Porque se o Romano fosse o homem que eu conheci ele 15, 16 anos atrás, o Emanuel não estaria nem na igreja hoje. Mas a obediência do Romano a Deus mudou a história da casa dele, vai mudar a história do filho dele também. Homens que têm se posicionado obediente ao Senhor vão impactar gerações. E isso é o que está faltando nesse tempo, para a gente ir na contramão do mundo. Amém? E eu quero te fazer 3 perguntas rápidas. O que significa na sua vida ter uma fé que obedece mesmo sem entender todo o caminho? Eu e você hoje precisamos entender que precisamos ter uma fé que obedece mesmo sem entender o caminho. Acredito que o Williams foi lá para Floripa sem entender nada no começo, não, Williams? Mas Deus está direcionando, mano. É Deus quem está conduzindo. Quais as promessas que você tem mantido como base para a sua esperança? Faça uma reflexão. Quais são as promessas que você tem? O que você tem guardado no seu coração como promessa de Deus para a sua vida? Que elas possam te dar esperança para aquilo que Deus tem para ti todos os dias. Quando apertar o calo, lembre-se das promessas. Quando ficar difícil, lembre das promessas. E por último, existe algo ainda que você não entregou totalmente a Deus, como Abraão entregou Isaac? Existe algo que precisa ser entregue totalmente a Deus hoje, que ainda não foi entregue? A fé começa quando a obediência é maior do que a necessidade de entender tudo. Eu quero te convidar, queridos, a se colocar de pé como homens que entenderam nessa noite que para receber a promessa eu preciso ser obediente. E eu quero convidar homens a vir aqui na frente que precisam entregar os seus Isaques a Deus. Será que entregamos tudo? Tem uma canção antiga que diz: tudo entregarei, tudo deixarei no altar. Eu quero te convidar a deixar nessa noite tudo que te aflige, tudo que te impede a mudar de fase,
tudo que te impede a mudar o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua história, para a história da sua casa, para a história da sua família, eu quero te convidar a vir aqui na frente, a deixar nesse altar. O Senhor diz assim para a gente trocar o nosso fardo com Ele, porque o nosso fardo é pesado, mas o dele é leve.